Alô você, nós estamos aqui no nosso canal pessoal do YouTube, nesse mês de missões, agosto, sempre na IPB. Esse mês é mês dedicado às missões, porque foi justamente no dia 12 de agosto de 1859 que Ashbel Green Simonton, missionário americano da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos, chegou ao Brasil. E aqui, durante 8 anos, ele plantou os fundamentos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Agora estamos completando 163 anos de organização eclesiástica. A gente usa a data que ele chegou aqui como o marco histórico, né? E ele viveu apenas 8 anos, ele chegou aqui numa pandemia de febre amarela, e ele faleceu aqui, está enterrado aqui na cidade de São Paulo, ele, sua esposa e a sua filhinha. Mas uma pergunta que sempre me fazem é como revitalizar uma igreja que está morrendo, uma igreja que está estagnada. A primeira coisa que nós precisamos identificar são as causas que levaram essa igreja à estagnação e à morte. Seria mais ou menos assim, quando você vai fazer um estudo de caso, né, de um paciente, você faz um diagnóstico, você faz muitas vezes uma análise lá do óbito da pessoa para saber por que morreu, né? Eu entendo que uma igreja morre, em primeiro lugar, por questões de afastamento de Deus, da palavra de Deus. Eu entendo que essa questão do liberalismo influencia muito, tanto o liberalismo ideológico, como muitas vezes o liberalismo provocado pelo neopentecostalismo, né? Um afastamento da Escritura Sagrada. Eu entendo onde a palavra de Deus não está sendo pregada com fidelidade, geralmente essas comunidades morrem. Outro fator que é decisivo no estudo de caso de uma igreja que está estagnada e está morrendo é a ausência de oração, né? A ausência de oração. A oração é o oxigênio da vida espiritual do crente e da igreja. Outro sintoma que a gente pode identificar, né, da morte e da estagnação de uma igreja é o descompromisso com a missão, né? Então a igreja ela não sabe para que ela existe, por que ela existe, né? E geralmente essa igreja era uma igreja fechada, né, uma igreja para dentro, e uma igreja que estuda a Bíblia, que é uma igreja ortodoxa, que zela pela administração dos sacramentos, das disciplinas, mas não tem aquele fervor espiritual. Na linguagem do Apocalipse, ela perdeu o primeiro amor, ela se afastou do primeiro amor. E uma das causas também que eu vejo que é justamente um descompromisso da liderança espiritual, né? A igreja, de uma certa forma, ela é aquilo que os seus líderes são. Então, nós precisamos entender que a liderança ela é extremamente importante para o crescimento, para a vitalidade de uma igreja local. Eu gostaria agora de desafiar você, se a sua igreja está assim, qual é a minha experiência pastoral? Eu estou há 35 anos no ministério e sempre trabalhei com plantação e revitalização de igrejas. Então, a primeira coisa que eu recomendaria a você, que está vivendo uma situação dessa na sua igreja, é que você entendesse, em primeiro lugar, que a missão, a obra de evangelização, é a prioridade da igreja. Então a igreja existe para cumprir a missão, ela não tem outro propósito, certo? Aqui na terra, enquanto ela estiver aqui, até a segunda vinda de Cristo, nós estamos aqui vivendo o ano aceitável do Senhor para proclamar o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, vocês precisam também do poder do Espírito Santo, né? Da direção do Espírito Santo, da submissão ao Espírito Santo. Terceira coisa importante, que vocês precisam também voltar à prática da oração, né? Não existe revitalização, não existe avivamento, não existe restauração espiritual que não seja através da oração. Quarto lugar é a pregação poderosa da palavra de Deus. O método de plantação de igreja, de revitalização de igreja, não é outro senão a proclamação, o ensino correto
das Escrituras, no poder do Espírito Santo. E você não pode desassociar, não é somente a palavra pura, seca, é a palavra de Deus com o poder do Espírito Santo. Isso aí vai revitalizar, vai reanimar a sua igreja. Tá certo? E em quinto lugar, eu vou dizer para você uma coisa que você já sabe, que é trabalho, né? Não existe revitalização sem sacrifício, sem entrega, sem dedicação. A começar do pastor, a começar dos presbíteros, da liderança da igreja local. Então, eu espero, né, há muitos que estão aí choramingando ainda o período da pandemia, mas acho que Deus está dando uma grande oportunidade para nós, vivermos um grande avivamento, experimentarmos um processo de revitalização, de restauração espiritual na nossa igreja local, na sua igreja, no seu ministério, na vida da sua igreja. Tá bom? Deus abençoe você e Deus dê sabedoria a você para resolver esse assunto. Um grande abraço.